Graça e paz. Olá, eu sou Eliseu Rocha. Seja bem-vindo ao segundo dia de busca. Nós estamos numa jornada Confluência, aprendendo a buscar a Deus. Tem sido algo diferente para nós, tem sido algo que está mexendo com a gente. Ontem tivemos o nosso primeiro dia e já sentimos um alvoroço em todos aqueles que estão participando. E eu tenho certeza que Deus vai te abençoar poderosamente ao longo desses dias. Não deixe de compartilhar os seus testemunhos, isso vai edificar muito. Mas no final eu falo como. O tema de hoje é razão de sua oração. A razão de sua oração. A razão da sua oração é válida? Vou repetir essa pergunta. A razão da sua oração é válida? Vivemos tão interessados em fazer algo importante, vivemos tão interessados em fazer algo de grande valor, que tratamos a oração como uma coisa pequena, quase nada na verdade. O valor que damos à oração é igual ao tempo ou à reverência que dedicamos a ela. Para alguns, a oração parece uma ladainha em latim, muitas palavras seguidas com amém no final. O problema é que nem sequer falamos latim. Esse é um ponto que nós precisamos parar e pensar. O que é a oração e qual a razão da nossa oração? Efésios capítulo 3, versículo 14 e 19, Paulo fala sobre a razão de sua oração. Na verdade, o capítulo 3, depois de Efésios, você pode ler, ele repete a palavra, por esta razão eu oro, por esta razão, ou seja, para Paulo havia uma razão para orar. Eu quero ler o texto contigo, Efésios 3, do versículo 14 ao versículo 19. Vou ler. Por essa razão, ajoelhe-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que com as suas gloriosas riquezas ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio de seu Espírito, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda plenitude de Deus. Esse texto é poderoso demais, dá vontade de ficar só nele. Esse é o ponto da oração que precisamos resgatar. Quando você pensa em oração, você precisa entender a profundidade de uma oração como essa. Esse é o ponto da oração que nós precisamos trazer de volta. É aquela oração de submissão a Deus e a Cristo. É a nossa oração que nós realmente nos abrimos diante de Deus e pedimos não só por nós, mas pedimos por outros também. Então essa é a oração que precisamos resgatar. A nossa oração precisa oferecer a Deus a honra, a adoração que lhe é devida. Olha o que está escrito em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 15 e 16. Porque no devido tempo, Cristo será revelado do céu pelo bendito e único Deus Todo-Poderoso, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o único que não pode morrer nunca e que mora em luz tão estupenda que nenhum ser humano pode se aproximar dele. Nenhum mero homem jamais o viu, nem nunca o verá. A ele seja a honra e o poder e o domínio eterno para todos. A ele seja a honra, a glória, o poder para todo sempre. Aleluia. Só esse texto assim já nos mostra a razão de uma oração. Mas há algo na oração, e Paulo cita isso lá quando eu falei sobre Efésios 3. Paulo fala sobre isso. Por esta razão me ajoelho, ou ajoelho-me diante do Pai. O ato de ajoelhar não confere uma graça especial para a oração. O ato de ajoelhar não confere uma graça especial. E não se trata de uma posição física necessária à oração. Você pode orar de qualquer maneira. Deus não vai alterar a sua relação entre você e Deus porque você de repente está num leito de hospital, deitado numa cama e não pode se ajoelhar. Deus não vai alterar a sua relação se você de repente está no ônibus em pé e ali sentir um desejo profundo de orar e você vai orar em pé ou na fila de um banco, não importa. A posição não muda. Agora, a posição tem um valor. E é isso que eu quero te explicar. Ajoelhar-se diante de Deus precisa indicar a sinceridade da reverência.
Paulo começa esse capítulo em Efésios afirmando a razão de sua oração. Ele explica por que ele está orando e por quem ele está orando. Mas ele também se curva diante de Deus e torna isso indispensável. Por essa razão, ajoelhe-me diante do Pai, do qual recebe o nome todas as famílias nos céus e na terra. Ou seja, ele estava se ajoelhando diante da maior e da mais grandiosa autoridade. Então, quando você se ajoelha nesse sentido, aí sim, aí ajoelhar muda totalmente de figura. Afinal, é o próprio Deus, muitas vezes, nos ordena essa condição quando estamos diante dele. Na verdade, no passado, quando uma pessoa ia diante de um rei, muitas vezes era obrigada a se ajoelhar até que o rei olhasse para ele. Então, nada mais justo do que quando entrarmos na presença de Deus, nos ajoelharmos e aguardarmos que Deus olhe para nós, não é isso? Então, olha o que está escrito em Romanos, capítulo 14, versículo 11. Porque está escrito: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que eu sou Deus. Então, quando você pensa dessa forma, quando você enxerga as coisas dessa forma, você vê que realmente há uma razão para ajoelhar, há uma razão para a sua oração, há uma razão para a sua submissão. Ou seja, o que eu quero dizer hoje é que quando você se ajoelha para orar, você está trazendo uma autoridade para essa oração, porque você está dizendo: Senhor, eu tenho uma razão para estar de joelho hoje. Eu tenho uma razão para essa oração. Não é uma oração que eu estou falando da boca para fora, não é uma oração que eu estou deixando as coisas acontecerem. Não, Senhor. Eu estou dizendo que há uma razão. Eu estou orando por mim, eu estou orando pela minha família, eu estou orando pelos meus irmãos em Cristo, eu estou orando por toda a família nos céus e na terra, Senhor. Estou orando pelo Brasil, eu estou orando pelo meu vizinho, porque muitas vezes oramos pela nação. Nós esquecemos de orar pela pessoa que está do lado esquerdo e lado. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Deus concedeu a tudo que foi criado um nome. Ele mesmo confere a cada parte da criação sua natureza, sua posição e o seu lugar. Isaías 40, versículo 26 diz: ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do exército celestial e a todos chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força que nenhuma delas deixa de comparecer. Tremendo. A concessão de um nome significa presença, influência e poder. Tudo isso foi concedido por Deus, Deus Criador, aquele que chamou todas as coisas à existência e as equipou com vida. Salmo 33, versículo 8 e 9 diz: tema o Senhor toda a terra. Temam-no todos os moradores do mundo, pois ele falou e tudo se fez. Ele mandou e logo tudo apareceu. Há muito o que aprender nessa passagem de Efésios sobre oração. Mas o nosso foco hoje é a submissão a Deus, que é a origem de todas as dádivas perfeitas e boas. Ou seja, a razão de orarmos é por causa da existência e do poder e da grandiosidade de Deus. Se você consegue entender que a razão de você orar não é você, a razão de você orar é ter intimidade com Deus, nós falamos sobre intimidade ontem, a razão de você orar é ter intimidade com Deus, você começa a entender o fato que as coisas vão acontecer na sua vida. E as boas dádivas virão porque você está diante de Deus. Olha o que diz Tiago, capítulo 1, versículo 17. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda, como sombras inconstantes, ou seja, como sombra de variação. Deus não muda e toda dádiva vem dele. Então, entrar diante do Senhor, se colocar, dizer como Paulo: por essa razão me ajoelho diante do Senhor, por essa razão me ajoelho diante do Pai. Se entendemos a razão de nossa oração, a Ele podemos rogar em submissão, que Ele nos fortaleça no íntimo do nosso ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em nossos corações mediante a fé, porque Ele é capaz de distribuir segundo a riqueza da sua glória e graça. Essa é a razão de você orar. Com relação a isso, eu tenho uma ilustração para te contar hoje. Eu tenho algo para te contar. Uma ilustração. Ontem eu falei, sobre o soldado, hoje eu vou falar sobre um garoto de 11 anos. Ele tinha uma razão para orar.
Antônio era um menino de 11 anos. E quando ele estava na igreja, o seu pastor pediu para que todos que haviam ganho uma alma naquele ano ficassem de pé, que se levantasse. Era uma reunião de testemunho. Então o pastor pediu para que todos que estivessem ali, que tivessem ganho uma alma naquele ano, uma pessoa, tivesse trazido alguém para Jesus naquele ano, que ficassem de pé. E um a um os adultos começaram a relatar os seus testemunhos, as almas que ganharam para Deus. No final dos testemunhos, o menino ainda ficou de pé sozinho, mas ele era um garoto pequeno, mirrado. Antônio era um garoto bem pequenininho. E o pastor nem notou que ele estava ali, nem percebeu que ele estava ali. E alguém deu um toque e falou: pastor, ó, tem um menino ali. Ele olhou para o menino e disse: o que você fez para ganhar uma alma, menino? Ele respondeu apenas uma palavra: oração. O pastor pediu... Tremendo, né? O pastor perguntou: o que você fez para ganhar uma alma, menino? Ele disse: oração. O pastor pediu mais explicações. O menino se voltou e apontou para o pai, que estava sentado ao lado dele no banco. Então contou que vinha orando pelo pai já tinha 3 anos. Desde que ele tinha 8 anos de idade, ele começou a orar para que o seu pai se convertesse. Orou e insistiu com Deus, até que o pai assistiu uma reunião de oração. E naquela reunião de oração, entregou sua vida para Jesus. O pastor voltou-se para o pai do menino e perguntou que ele pensava de ser cristão. E através de um coração cheio de amor e de paz e de tranquilidade, um homem respondeu: não há nada pior do que isso. Então o Antônio tinha uma razão para orar. O Antônio tinha uma razão para persistir em oração. E 8 hoje a gente pega nossas crianças, tira da igreja, coloca numa salinha. Então pensa comigo, meu irmão. Qual é a razão que tem te levado a orar? Que tem te levado? Amém? Que bom que você ficou comigo até o final. E pelo fato de você ter ficado até o final, eu quero te fazer uma pergunta. Essa nossa conversa tem edificado a sua vida? Você tem conseguido colocar diante do Senhor tudo isso que você está aprendendo e está mudando a sua forma de orar? Hoje é o nosso 2º dia. Você talvez, não sei se você já fez as outras campanhas nos outros anos conosco, mas hoje é o nosso 2º dia e eu quero te pedir, por favor, se realmente isso está mexendo com você, está edificando a sua vida, compartilhe com mais alguém. Envie o link para outras pessoas. Envie o link para os seus contatos no WhatsApp, para os seus amigos. Pegue, coloque ali e diga: olha, faça, vai ser bom para você. E poste o seu testemunho, o seu comentário lá na nossa página no Facebook, ou até mesmo ali no site, onde você pode ler todo o artigo impresso. Mas compartilhe. Vamos abençoar vidas nesses vídeos. Te espero amanhã no 3º dia. Graça e paz da parte do Senhor Jesus. Fique com Deus.